Oi, gente! Hoje eu tô aqui para poder falar com vocês sobre os arquétipos. Melhor, sobre os arquétipos. Quem é que nunca ouviu falar sobre arquétipos, né? Eu comecei a entender e aprender e a ouvir falar agora, há pouco tempo, estudando o material do professor Hélio Couto, principalmente a série O Reino das Sombras. Eu tive a oportunidade de conhecer mais sobre os arquétipos. É estranho, né? Porque assim, a gente primeiro usa, depois a gente busca entender e estudar, né? E foi dessa forma que aconteceu comigo. Primeiro, eu pedi numa onda, porque eu via todo mundo pedindo, né, na onda. Ah, eu quero arquétipo desse, eu quero arquétipo daquele e tal. Aí eu pensei assim, então vou pedir também o arquétipo, né, mas sem muito conhecimento. Aí eu peguei, pedi o arquétipo. O primeiro arquétipo que eu pedi foi da Cleópatra, porque numa série, na jornada das palestras, né, o professor fala muito sobre a Cleópatra, né? Não lembro exatamente qual foi a palestra que eu assisti, que ele comentava muito, e eu achei uma mulher fabulosa, né? Claro que depois, estudando, descobri, né, lógico, o lado sombra dela, que ela realmente teve uma história, uma trajetória de vida, assim, incrível, né? Tudo pelo poder, né? Mas enfim, quem é que não tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? Se eu for falar do meu, tenho até medo de abrir minha boca para poder falar, porque realmente é muita coisa, né? Muita coisa mesmo que a gente acaba às vezes assim escondendo, preferindo omitir para que não aconteça da gente afastar as pessoas, que as pessoas tenham bronca, tenham raiva da gente. Então, assim, a gente acaba muitas vezes assim escondendo o nosso lado sombra, mas todo mundo tem. Eu estudei lá a série, né? O Reino das Sombras, e assim, eu fui assim bastante impactada. Fiquei bastante impactada com o que eu estudei e ainda estudo. Dei uma breve parada porque é muita coisa, muita informação e a gente precisa, né, de tempo para a gente poder assimilar tudo, né? Mas enfim, comecei a falar sobre o Reino das Sombras porque foi através dessa série que eu tive conhecimento sobre os arquétipos, embora que eu já estava usando o arquétipo da Cleópatra. E hoje eu vou iniciar essa série de vídeos que eu farei em relação a esse assunto sobre os arquétipos, falando sobre a Cleópatra. É um arquétipo muito forte, um arquétipo muito poderoso. Então, assim, hoje eu aconselho a todos, antes de pedir, antes de ativar um arquétipo, primeiro estude, conheça esse arquétipo, quem ele foi, o que ele fez, aprenda mais, antes de sair por aí pedindo, eu achei bonitinho o arquétipo tal, vou pedir aquele arquétipo tal. E aí também tem que ver se tem ressonância com você. O que é ressonância? Como posso te explicar? É como se fosse... Tô tentando aqui buscar alguma coisa na minha mente para poder passar para vocês de uma forma mais clara. Afinidade. É como se a ressonância é mais ou menos isso. Se você tem afinidade com ele ou se você não tem. Porque muitas vezes não tem. Tem arquétipo que eu olho assim, né? Que eu estudo muito. Agora, né? Passei a estudar bastante. Antes não, porque eu não tinha nem conhecimento. Mas eu aprendi que se você quer falar, se você quer entender, se você quer trabalhar com tal assunto, então você tem que estudar para você saber o que você está falando e usando também, né? Porque eu hoje tenho ativado a Cleópatra, então eu digo para vocês, para mim ressoou muito. Tenho bastante afinidade com ela. Trago bastante coisas assim que o professor mesmo fala, né, que a gente né, guiado por arquétipos, né, durante a nossa vida. E muitas vezes a gente não sabe qual arquétipo está regendo a nossa vida. Mas é importante que a gente busque entender, saber e se dar conta, né? Pra gente poder entender, porque muitas vezes a nossa vida não tá tão legal da forma que a gente gostaria que estivesse. Mas assim, aqui no meu canal, quando eu resolvi, né, fazer o meu canal,
o intuito era em relação à minha jornada, em relação à onda de RH, sobre a ressonância harmônica, enfim, várias formas assim, né, de dizer para que não fique dúvidas, que muitas pessoas às vezes conhecem mais por onda, outras por RH, outras por ressonância, enfim, a mesma coisa. Mas assim, eu quis abrir esse canal para poder me observar como que eu estaria, né, evoluindo ao longo das ondas, né? E olha, eu estou finalizando a terceira, né, indo para a quarta. No começo não sabia o que era onda, não sabia o que era RH, não sabia o que era arquétipos, muito menos sabia que eu iria conseguir, sabe, ficar de olho numa câmera e assim, ainda tô um pouco, estou me ambientando ainda, sabe? Mas assim, perto do que eu comecei, se vocês olharem lá, meu primeiro vídeo, vocês vão ver que realmente eu estava iniciando mesmo, não tinha noção de nada mesmo. É assim, ao longo dessa terceira onda, que agora já está nos últimos dias, eu já estou preparando minha próxima lista de pedidos para a quarta. E assim, eu tô bastante feliz com os resultados, com a minha expansão. Mudei bastante, sabe, nessas 3 ondas. Eu sinto, sabe, uma sensação assim de maior conexão com o todo, com a minha centelha divina. Eu estou conseguindo ouvir, me ouvir, que antes era difícil, sabe? Era aquela coisa assim, sabe, de sobreviver, não é viver. Viver é quando você está vivo naquilo que você está fazendo, naquilo que você está vivenciando. Eu não, eu estava sobrevivendo. Eu falo que eu andava por aí, sabe, era meu corpo andando por aí sem saber o que é que queria pra vida, o que estava fazendo e tal. E foi essa uma das razões que eu procurei estudar o material do professor Hélio Couto. Ainda continuo estudando, é uma série atrás da outra. Hoje eu dei uma parada para poder gravar e para poder também, através, né, do vídeo falando, eu poder me entender e ver até onde, sabe, eu já consigo entender, né, o meu eu interior. E assim, muitas coisas mudaram. Eu saí do meu trabalho. Acho que no último vídeo, não lembro se eu falei se eu estava saindo ou se eu já tinha saído. Mas assim, eu pedi a conta, porque realmente eu já não estava mais suportando aquela situação. E o professor mesmo fala, né, que se você está fora da sua missão de vida, quando você aceita a onda, quando você passa a fazer ressonância, você vai perceber que realmente tem coisas assim na sua vida que não é mais para você. E assim, é uma coisa assim muito mesmo tranquilo. Você vai se observando e vai vendo e vai falar assim: "Nossa, eu não quero mais isso. Ah, não, isso não é mais para mim". É que nem roupa. Antes, gente, eu colocava algumas roupas assim, que era como se eu não estivesse olhando, me olhando, porque hoje eu não sinto a menor vontade mais de usar certos trajes. Eu olho pra mim e fico pensando, gente do céu, como que eu tive coragem um dia de usar isso? E um dos aspectos da Cleópatra é esse. Ela te traz, sabe, uma vaidade, assim, sabe, de cuidado com você muito grande. É um dos princípios, assim, que eu senti, sabe, de que mexeu muito comigo. Tanto que hoje eu me arrumado mais. Só que eu me arrumo não mais como a Cleusa anterior, agora hoje como o arquétipo da Cleópatra ativada. Eu olho no espelho, coloco essa roupa e assim, não, essa roupa não ficou legal. Mas antes eu amava, sabe? Era uma coisa assim, gente, mas essa roupa sempre foi bom pra mim, eu amava. Aí eu olhava e assim, nossa, mas que coisa mais infantil, sabe? Uma coisa assim boba, né? Mas assim, a gente começa a observar e ver que realmente vai mudando muito. E eu vou conversar com vocês, começando a falar sobre esse arquétipo poderoso que eu amo, amo, amo demais. Foi o primeiro escolhido, tinha que ser. E eu vou ler, então, assim, gente, tem coisas que não tem como a gente guardar tudo na mente. E eu quero passar bonitinho para vocês. Então, vamos lá. O arquétipo da Cleópatra é muito poderoso. Quando se trata de termos de sedução e poder. Esse importante personagem da história, que foi a rainha do Egito, era conhecido por seu incrível poder de conquista. Devido à sua grande beleza e inteligência, ela conseguiu fazer com que até mesmo os homens mais poderosos
da época se rendesse aos seus maiores desejos. Ou seja, era uma mulher que realmente sabia o que queria e conseguia, através disso tudo, chegar aonde tanto desejava. E é algo, gente, que eu falo para vocês que eu estou aprendendo com a nossa amiga Cleo a ser, sabe, mais forte, mais equilibrada, ter um equilíbrio assim de emocional, sabe? De falar assim, não, eu não quero isso, eu quero isso. E antes eu não tinha muito isso, sabe? Antes eu era muito. Eu era uma pessoa bastante quieta, sabe? Nem vou usar o tom discreta. Eu era quieta, aceitava as coisas assim de uma forma assim mais tranquilas. Hoje não, hoje eu já sou mais assim, Cleo. Porque a gente vai ficando. A gente vai ficando igual o arquétipo. Isso é importante você observar realmente se é esse arquétipo que você quer, porque realmente isso vai impactar na sua vida. Então, vamos lá, seguindo, né? Devido à sua grande beleza e inteligência, ela conseguiu fazer com que até os homens mais poderosos da época se rendessem aos seus maiores desejos. Ela era muito influenciadora também. Então, assim, ela tinha um poder, assim, de persuasão, de força, de, nossa, de coragem, de vou fazer e vou e faço, sabe? Que vou, quero e consigo. Muito interessante. Essa ferramenta extremamente poderosa pode ser usada tanto por homens quanto mulheres. Isso falando do arquétipo, né? Que esse arquétipo pode ser tanto usado por mulheres como para homens. Porque para ambos trazem os mesmos benefícios. No entanto, o uso desse arquétipo pode ser perigoso. Por isso, requer certos cuidados. É como eu falei, tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Tudo tem um lado luz, tem um lado sombra. Porque ela tem, né, esse lado sombra, que daqui a pouco nós vamos falar sobre ele, que é ela tirou, né, da sua vida a sua própria família, né, irmãos. Se você for estudar, você vai ver que ela realmente não pensou muito em relação é, em como fazer. Ela ia e fazia, e tivesse que tirar alguém da sua vida, ela tirava e tava tudo bem. Porque realmente ela era essa mulher poderosa. Então, vou falar um pouco das principais características desse arquétipo de poder. Olha, aspecto luz, gente. É uma lista enorme. Linda, maravilhosa. Ai, eu amo, amo, amo a Cleópatra. Magnetismo pessoal. Então, assim, se você é uma pessoa que quer ter magnetismo pessoal, essa é o arquétipo perfeito, porque você vai atrair muita gente. Não tem como, gente. Você, quando você tá ativado, você percebe. Até ao atravessar a rua. Antes eu ia atravessar a rua, tinha que ficar lá esperando, esperando, esperando. Hoje não. Hoje eu só mostro, assim, vontade em atravessar, independente de onde eu esteja, sabe? Às vezes estou longe, assim, da faixa. Vou atravessar, assim, eu penso assim, vou atravessar aqui é mais perto pra mim. Vem vindo um carro de longe, o cara já para, a mulher. Às vezes eu até olho pra ver se é homem mesmo. E muitas vezes não, às vezes é mulher. Para pra mim e fala assim, nossa, gente, legal, obrigada. Então é muito bacana, eu tô amando. Poder e confiança. É uma das do lado luz que realmente, gente, é incrível. Você ter poder, confiança, confiar em você, confiar nas suas escolhas, na sua decisão. Realmente é muito bom. Estrategista é algo que eu quero ainda, sabe, trazer mais para mim, sabe? Porque realmente, assim, ser estrategistas no mundo em que vivemos hoje é importante. Atrair relacionamentos, se você estiver atrás de relacionamentos, você vai atrair. Magnetismo pessoal, como eu já falei, né? Que é uma das qualidades que eu vejo mais poderosas. Poder de sedução, né? Porque a nossa amiga Cleo, ela conseguia muita coisa através da sua sedução. Beleza extrema. Você vai começar a se achar linda, maravilhosa. Quando eu tô olhando aqui no vídeo, eu tô me achando linda, maravilhosa. Antigamente eu olhava assim, meu Deus do céu, quem é essa criatura que tá aí? Aumento de libido, que aumenta muito.
e vocês vão perceber ao longo da ativação. Poder pessoal, que é aquele poder de ir, fazer e conseguir. Beleza extrema, que é aquela beleza que você se olha no espelho e se sente a própria Cleo. Riqueza, você vai atrair riqueza. Eu ainda não atraí, mas estou batalhando para isso. Vamos com fé que vamos conseguir. Esse arquétipo atrai a riqueza extrema, então vamos com fé. Sorte, energia sexual elevada para quem, né, esteja precisando dessa qualidade, de repente, assim, não esteja da forma que gostaria, então vocês vão sentir uma diferença muito grande. Prosperidade financeira, quem não quer ser próspero, né, financeiramente falando. Então, também ainda não consegui, mas tô batalhando e sei que vou conseguir, porque a Cleo tá aqui, vai me ajudar. Alto poder de comunicação. Eu acho que eu já tô conseguindo, né? Porque antes eu não conseguia nem olhar pra câmera, né? Então, imagina, agora tá gravando esse vídeo, já tá com 16 minutos. Força para aguentar as fofocas. É importante falar sobre esse assunto, porque nem é todo mundo que tem paciência pra ficar ouvindo fofoca, né? E através desse arquétipo você vai conseguir ter essa força para você suportar essas pessoas fofoqueiras que gostam de fofocar. Aí, agora a gente vamos ver o lado luz, um por um. Ela era estrategista, né? Como eu falei, que é uma das qualidades que eu tô buscando para mim, porque realmente eu, às vezes, é algo que eu percebo que falta em mim. Estrategista. Uma das principais características relacionadas ao arquétipo da Cleópatra é justamente o poder de ser estrategista. Isso porque, como ela foi a rainha do Egito, essa qualidade era essencial para que se mantivesse no poder. Podemos dizer que seu uso é capaz de trazer uma visão estratégica para que possamos alcançar os nossos maiores objetivos. Além disso, essa energia pode ser muito bem utilizada na área profissional, principalmente se você trabalha em uma área que é predominantemente masculina. Pelo fato da Cleópatra ter se mostrado extremamente eficiente no exercício de seu governo, podemos dizer que o uso desse arquétipo cabe muito bem em ambientes como esse, né? Então, para quem trabalha com homens, que precisa daquela forcinha a mais, sabe? Para se fazer ser ouvida, obedecida, essa qualidade aí ajuda bastante. Eu falo qualidade, né, gente? Mas a gente tá falando sobre aspectos, né, do lado luz dela. Mas eu prefiro falar, pra mim é uma qualidade, ser estrategista. Atrair relacionamentos. Cleópatra é considerada uma das mulheres mais atraentes de toda a história. E ela tinha total consciência disso. Tanto que durante a sua vida teve diversos casos, inclusive com amantes de homens poderosos, né? Homens muito poderosos e influentes, como Júlio César, com quem ela veio, né, mais tarde se casar. Sendo assim, uma das qualidades do arquétipo da Cleópatra é a capacidade de atrair pessoas, principalmente no campo dos relacionamentos amorosos. Era uma mulher muito charmosa. Desta forma, se você está à procura de um amor e deseja iniciar um relacionamento sério, fazer o uso dessa energia pode te ajudar de maneira positiva. Mas também tem aquele outro lado também, se você quiser, não quer um relacionamento sério, mas você quer um relacionamento assim, com aquele boy lindo, sabe? Mas não quer uma coisa muito séria, mas você quer conquistá-lo, é um arquétipo que vai te ajudar. Magnetismo pessoal. Usar esse arquétipo aumenta muito o seu próprio magnetismo pessoal. Isso porque a antiga rainha do Egito despertava a atenção, inteligências ou atitudes.
Assim, o uso desse arquétipo vai trazer para a sua vida uma elevada autoestima, senso de poder e confiança, fazendo que você adquira adquira um forte magnetismo pessoal. Poder de sedução. Para atrair a, a atenção de uma pessoa em específico, é preciso muito mais do que uma beleza. Nós sabemos disso, né? E às vezes não adianta você ter aquele rostinho lindo, maravilhoso, mas às vezes falta um pouco mais de comunicação, falta mais de magnetismo, de poder. Então, é aí que a gente entra nessa qualidade específica que é poder e sedução. Então, você precisa, alguém pode ser uma tarefa muito difícil, né? Para você poder atrair alguém específico para a sua vida. Porém, a gente pode pensar dessa outra forma. A sedução era uma das principais armas usada pela Cleópatra. Com isso, seu uso é altamente recomendado quando você deseja conquistar alguém. Então, assim, essa qualidade específica, né, que eu estou falando sobre o poder de sedução, então, assim, digamos assim, um requisito muito importante, né, que você pode, através desse arquétipo, vir a ter, se desenvolver, né, e para você conseguir conquistar aquela pessoa que você tanto ama ou eu sempre falo assim, não, às vezes a gente fala muito de pessoas, né? Mas você pode também conquistar um trabalho que você tanto quer, conquistar um objetivo, sabe? Para tudo precisa de ter um poder pessoal, né? Então, assim, é importante a gente olhar dessa forma também, não somente conquistar um amor, sabe? É claro que todo mundo quer amar, todo mundo quer ser amado, mas assim, não é só conquistar homem ou mulher, né? Ou vice-versa e tal, né? Hoje em dia, a gente sabe que não é somente isso. É conquistar o seu objetivo, aquilo que você quer, aquilo que você deseja. E a beleza extrema. A Cleópatra, ela era considerada no padrão de beleza de sua época, da sua época até hoje, né, até os dias atuais, como sendo uma beleza assim retratada como uma das mulheres mais belas que já existiram. Ou seja, não é uma mulher qualquer, né, gente? Como já dissemos anteriormente, a aparência não é o único fato que contribui para essa qualidade, né? E essa rainha era um bom exemplo disso. Autoconfiança, amor próprio, inteligência também são considerados fatores que contribuem positivamente para que você possa se sentir realmente bela ou belo. Sendo assim, se você está passando por momentos difíceis em relação à sua aparência, usar esse arquétipo pode ser uma ótima estratégia. E também, assim, aquela coisa assim de amor próprio, né? De autoconfiança, isso é importantíssimo. Aumento da libido. O arquétipo da Cleópatra aumenta a energia do libido e a energia sexual. Com o passar dos anos, um relacionamento pode cair na rotina por diversos motivos. Com isso, se você deseja aumentar a intimidade com seu parceiro ou parceira, atrair essa energia para a relação pode ajudar e muito. Poder pessoal, seja no campo amoroso, profissional ou até mesmo familiar, ter segurança em seus atos é algo que pode fazer uma diferença grande na sua vida. A rainha Cleópatra sabia disso e por esse motivo usava todo o seu poder para conseguir tudo o que queria. Sendo assim, se você sente que a insegurança atrapalha o seu dia a dia, optar pelo uso desse arquétipo pode realmente transformar a forma como você lida com situações que precisem que você se importe mais. Riqueza. Oh, meu Deus do céu, hein? Vamos lá, né? Tomara que a gente consiga. Cleópatra era uma mulher realmente impressionante. A parte disso que se dava também é o fato de que todas as suas atitudes eram pensadas para causar impacto de alguma forma. É algo que eu quero para minha vida, gente. É ser mais assim, como posso dizer, estrategista, né, nessa parte, né, de pensar antes de agir, que eu às vezes eu faço o oposto, eu ajo, depois penso. Mas, enfim, né, vamos conquistar, né, essas qualidades para a gente poder chegar a ser uma Cleópatra
de uma forma mais moderna. Uma das armas que ela usava para gerar essa impressão em terceiros era justamente através das suas vestes, sempre com roupas deslumbrantes e muitas joias de ouro, contendo pedras preciosas, faziam com que ela exalasse poder e riqueza. Com isso, usar esse arquétipo pode ser uma forma eficiente de atrair abundância financeira para a sua vida, através de estratégias que permitem que você possa extrair sempre o máximo de todas as situações que envolvam o seu trabalho. Sorte. O arquétipo da Cleópatra é conhecido por trazer uma grande energia relacionada à sorte, de maneira que todas as coisas conspiravam ao seu favor. Tal fato não é difícil de ser imaginar, uma vez que ela construiu um verdadeiro império sozinha. Dessa forma, se você está precisando fazer da sorte a sua amiga, essa é uma grande ferramenta, já que essa frequência opera nos mais variados aspectos das nossas vidas. O arquétipo da Cleópatra te trará, né? Grande inteligência. A rainha do Egito era considerada uma mulher extremamente inteligente, de maneira que ela dominava outras línguas, assim como os cálculos. Além disso, ela era totalmente racional e estrategista, de maneira que praticamente todas as suas ações eram pensadas com o intuito de trazer para si própria alguma vantagem ou benefício. Ou seja, tudo era medido de uma forma que ela pensava o que ela ia ganhar com aquilo, né? Sendo assim, podemos dizer que este é um excelente arquétipo para quem deseja exercer um cargo de liderança ou até mesmo dar início à sua própria empresa. Por exemplo, usá-lo dará mais foco e racionalidade, fazendo também que você tenha mais vontade de buscar adquirir conhecimentos sobre os assuntos que irão te ajudar a crescer de alguma forma. Alto poder de comunicação. Cleópatra, ela se tornou a maior rainha que o Egito já teve, ficando conhecida pela eternidade devido aos seus grandes feitos. Porém, todas as suas conquistas não vieram à toa. Como falei, né, anteriormente, ela era uma mulher extremamente inteligente e sagaz, tendo o poder de conquistar a todos que estavam ao seu redor. Além, né, gente, disso, embora ela tivesse, né, nós sabemos que ela tinha inimigos. Ela sabia exatamente como fazer para deter qualquer ameaça. Ou seja, ela sabia lidar com seus próprios inimigos. Gente, eu quero isso, porque realmente eu não sei. Quando eu vejo alguém assim, sabe, causando, eu já quero arrumar um jeito de fugir, de ficar longe dessas criaturas, porque eu, sinceramente, não consigo conviver com pessoas assim. Isso dava principalmente pelo seu incrível poder de comunicação, uma vez que ela sabia exatamente quais palavras usar para conseguir aquilo que ela desejava. Sendo assim, posso, né, dizer que este é um excelente arquétipo para quem deseja se expressar melhor, principalmente em casos em que é necessário falar em público ou atuar como líder. Estou aprendendo, gente. Uma hora eu chego lá, né? Vamos lá. O arquétipo da Cleópatra dá forças para aguentar as fofocas. Algo que muitas pessoas não sabem é que o arquétipo da Cleópatra tem um grande poder de fazer com que tenhamos mais força e coragem para enfrentar fofocas e qualquer tipo de calúnia que possa vir a nos atingir. Muitos inimigos usam dessa artimanha para nos prejudicar de alguma forma e até mesmo tirar algum tipo de vantagem sobre determinada situação. O grande problema de tudo isso é que alguns comentários podem virar nos prejudicar de uma forma mais intensa. Porque realmente, né, tem umas pessoas que são tão más que elas adoram, né, ir naquele lado assim que sabe que vai prejudicar a imagem da pessoa, que vai deixar a pessoa totalmente desorientada, né? Então aí, né, aí ataca dessa forma, baixa, né? Uma vez que Cleópatra era uma mulher alvo de calúnias vindas de pessoas poderosas de todo o mundo, ela precisou aprender a lidar com tal situação. Ela fez isso tão bem que, nas grande maioria das vezes, ela até mesmo dava um jeito de utilizar isso tudo ao seu favor.
Olha só, né? Que incrível, né? Ah, fulano falou mal de mim. Ah, o que foi que a pessoa falou? Ah, é verdade, sabia? Eu sou realmente essa pessoa bastante difícil e olha, cuidado comigo, porque realmente eu sou isso. Toma cuidado. Então, eu acho que era mais ou menos nesse ponto aí que ela usava, né, a fofoca dela. A fofoca contra ela, né? Portanto, se você tem sentido muito afetado com comentários negativos de algumas pessoas aí perto de você, enfim, essa frequência energética pode te ajudar de uma maneira mais significativa. Agora, como nem tudo são flores, vamos para o aspecto sombra. O lado sombra do arquétipo da Cleópatra representa o lado escuro de nossa personalidade. É o submundo conturbado de nossa psique, que contém nossos sentidos mais primitivos, nosso egoísmo mais aguçado, nossos instintos mais reprimidos e um eu oculto. Aquele eu lá que a gente muitas vezes nem conhece, nem se dá conta, que só de vez em quando vaza para fora. Sabe, o professor Hélio Couto, ele fala muito isso na série O Reino das Sombras, que eu indico para que todas assistam também, que é muito bom, vai ajudar bastante nos estudos. Por causa dessa formação e dos padrões morais da sociedade, tudo o que consideramos ruim em um determinado momento se torna nossa sombra. No entanto, não é aconselhável ver todas essas dinâmicas internas como experiências repreensíveis ou perigosas. Ou mesmo pensar que todos nós temos um lado sombra que queremos manifestar. Afinal, existem diferentes tipos de sombras e uma maneira de alcançar a felicidade, a cura e a liberdade pessoal é enfrentá-las. Ou seja, a gente não tem que ter medo das nossas sombras. A gente tem que conhecê-las, entendê-las, deixar elas virem para a nossa consciência, para a gente se dar conta que realmente elas existem. E a partir daí a gente permite que elas se tornem luz. E assim conseguimos, né, tirá-la, né, ali daquele mundinho sombra e ela passa a ser luz. Muitas pessoas se perguntam se o arquétipo da Cleópatra possui mesmo um lado sombra. Contudo, assim como os demais arquétipos, o da Cleópatra, né, também possui o seu, como veremos agora. Eu vou tentar passar o mais rápido possível, gente, porque eu não imaginei que o vídeo fosse ficar tão grande. Mas vamos lá. Lado sombra. Arrogância. A arrogância é a marca registrada do lado sombra do arquétipo da Cleópatra, pois devido à grande segurança e poder que ela proporcionava muito às pessoas, ela acabava por se deixar se levar pela arrogância. O lado sombra do arquétipo da Cleópatra pode se tornar um pouco agressiva. Então, gente, quando vocês forem ativar a Cleópatra, prestem atenção se vocês não estão em algumas situações se mostrando arrogante, agressiva, porque se vocês perceberem isso, é porque realmente o lado sombra dela tá exercendo influência sobre você. Rebelde, se você começar a perceber, ficar meio rebelde, tipo assim, ah, não vou, não quero ir, não vou, mas você não vai por quê? Porque você tá sendo rebelde ou porque você realmente não quer ir, entendeu? Então, observar tudo isso é importante. O lado sombra do arquétipo da Cleópatra pode tornar-se competitiva. Começa a perceber também se você não, no seu trabalho, na sua casa, você não começou a ser competitiva. Do nada, sabe? Uma coisa que eu aprendi nos estudos do professor Hélio Couto é isso, se observar, se observe. Ah, antes eu não era assim, agora eu tô assim, mas isso é positivo, isso é negativo. Ah, isso é positivo? Beleza, legal, continua. Isso é negativo? Então, pare, estude, reflita e tenta de alguma forma lidar com esse aspecto de uma forma que você seja a pessoa, digamos assim, responsável, sabe, por aquele aspecto e não aquela pessoa que está sendo levada por aquele aspecto. E é isso, gente. Tudo tem lado bom, tudo tem lado ruim, não tem como a gente mudar isso, mas a gente sabe que a gente tá aqui pra gente aprender, pra gente se evoluir. Então, assim, esse arquétipo, pra mim, tem sido excelente, porque eu precisava dessas, como posso dizer, desses ingredientes mágicos, eu falo dessa maneira, pra ser mais específica.
Mas esses aspectos, sabe, é importante a gente se olhar e falar, eu preciso melhorar, eu preciso evoluir, eu preciso crescer, eu preciso me tornar uma pessoa melhor. E eu sei que eu preciso desse aspecto, desse arquétipo. E você vai conseguir ativando. Eu vou deixar aqui no final, em relação aos meus estudos, aonde foi que eu fui buscar, aonde eu encontrei todo esse material, para que vocês também, se vocês sentirem interesse, vocês possam também buscar, estudar, que é importantíssimo para a nossa evolução como pessoa, como ser humano, como um ser espiritual. Enfim, eu falo dessa forma para ficar uma forma assim mais leve, né, gente? Que a vida da gente pede mais leveza. E é isso. Vou ficar por aqui. E o próximo vídeo que eu vier, eu vou falar sobre o beija-flor. Mas se vocês tiverem interesse de algum específico, deixem aí nos comentários, que a próxima vez que eu vier eu vou ler e eu vou buscar trazer para vocês esse estudo sobre esse arquétipo que vocês querem, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima. Espero que eu possa de alguma forma ter ajudado vocês a conhecer mais sobre esse